A Academia Caxambuense de Letras realizará a segunda FLAU, que é a Segunda-feira Literária Virtual. E a homenageada será a grande escritora e o grande ser humano Nélida Pion. Por quê? Porque Nélida Pion merece todas as homenagens do mundo, primeiro. Segundo, Nélida Pion fez a grande gentileza de aceitar ser acadêmica correspondente da academia. Então, eu escrevi para ela e falei que ela seria homenageada. Então, ela me respondeu: querida Esther, aceito a homenagem com prazer, que vocês querem me prestar, apenas não posso ir. E eu, então, me deu o telefone para telefonar, eu telefonei, falei com ela, que eu já tinha até um telefone, falei com ela: Nélida, não precisa se locomover, não tem problema. Bem, então, eu conheci Nélida através da professora Diva Rocha, né? Quando Nélida lançou o primeiro livro, Guia Mapa de Gabriel Arcanjo. Então, a partir daí nos tornamos amigas. Eu a fiz perder comigo na prefeitura de Niterói ao tentar pagar um IPTU de propriedades dela lá de Niterói, da família, né? Porque eu realmente sou muito desligada para essas coisas práticas. E de vez em quando, os fins de semana, eu preparava um pão caseiro e ia à casa dela até com amigos, Aníbal Bragança, Lúcia Miner, vários amigos, e ficávamos lá conversando, comendo pão, tomando chá. Era um prazer maravilhoso a conversa com o Neto. Partilhar, ter essa... A bondade da Nélida, né, em partilhar a convivência comigo foi muito, muito importante na minha vida. Marcou a minha literatura, o que eu escrevo, né, marcou profundamente. Recentemente, antes dela falecer, e ela faleceu, infelizmente, estávamos conversando ao telefone e eu falei: Nélida, que saudade eu tenho daqueles tempos, do passado, né? Não falei passado, porque eu tenho muita saudade. Estávamos conversando sobre o tempo passado. Aí ela deu uma gargalhada e disse: ora, Esther, éramos jovens, como não ter saudade? Então, essa exclamação ficou comigo até hoje, né? Então, de vez em quando eu escuto: ora, Esther, éramos jovens. É isso aí. Então, Nélida merece todas as homenagens do mundo. E por isso, a Academia Caxambuense de Letras a homenageia. Muito obrigada. Meu nome artístico é Hamilton Faria, meu nome inteiro é Hamilton José Barreto de Faria, mas eu utilizo Hamilton Faria nas minhas produções literárias e tenho sido conhecido, reconhecido assim. Biografia múltipla. Tem dia que estou velho, dia que moço, verdes rugas mapeiam o rosto. Dia sou moço, dia velho,
tristes rugas que não meço. Dia moderno, outro ancestral, vezes angélico, dia carnaval. Ora vampiro, ora castiçal, múltiplo, no instante fatal. Sonho amado, concreto armado, quase borboleta, arma letal. Sempre morro no final, mas renasço sempre, de um ventre impermanente, de um verde fênix, de um outro meu, que não sabe o velho, nem o moço sabe, nem se reta o roto, ou se sonho ou denso. A gente tem que começar sempre pelos agradecimentos. Então, eu queria agradecer aqui a presença inesperada da Cora, minha gatinha maravilhosa, que está aqui. Depois eu vou ler um poema para ela, né, gatinha? Um poema. Mas ela veio... Agora ela não quer ficar aqui, mas ela veio me visitar. Então, estou agradecendo a presença dela aqui. Agradeço a presença do Igor Nazário também, cineasta, e com boa vontade veio fazer essa filmagem. Agradeço a minha companheira Rita Jolie, que sempre dá muito apoio para essas atividades. E agradecer também a Academia Caxambuense de Letras, que está fazendo a sua segunda-feira virtual literária. A primeira também fui convidado, na pessoa da Maria Cristina Malé Porto, acadêmica, e que é uma referência da cultura local e já tinha sido uma referência da cultura também da cidade de São Paulo. Eu gostaria inicialmente de me apresentar, né, porque tem muita gente, o Brasil é um país muito grande, continental, e com muitas manifestações da diversidade literária, cultural, de todos os campos, de todos os cantos, e muitas vezes a gente não conhece nem os poetas da localidade, quanto mais os poetas brasileiros. Embora eu tenha tido nos últimos, na minha vida inteira praticamente, né, depois dos 20 anos, uma atividade nacional, com presença em vários órgãos de comunicação, e morei em São Paulo, morei no Rio de Janeiro, circulei pelo Brasil inteiro, com poesia, com cultura, com arte. Mas de qualquer forma é importante sempre a gente começar alguma atividade se apresentando. A aranha. A aranha dança suspensa nos fios de cristal. O sol por trás ilumina o olhar de quem vê a aranha dançar no invisível raio de sol que suspende a aranha e o olhar. A minha atividade na poesia começou muito cedo. Começou em casa. A gente já tinha uma presença bastante grande do meu pai, que era um intelectual, um jornalista, e da minha mãe também, que era uma pessoa muito criativa, muito sensitiva, muito intuitiva, né? Que era a dona do lar e a dona do quintal, e tinha uma presença na família, uma presença poética na família muito importante. E meu pai sempre estimulou as letras, tanto é que todos os meus irmãos escrevem. Estimulou as letras, em casa havia saraus, ele estimulava a gente a escrever textos, uma vez escrevemos inclusive um livro, eu e meu irmão, tínhamos 10 anos aproximadamente de idade. E sempre nas atividades de casa, nas festas de casa, etc., a poesia estava presente. E era minha irmã que declamava, eu que declamava, e a gente inclusive os irmãos subiam em cima do muro para falar textos de Rui Barbosa e Euclides da Cunha, textos que eu lembro até hoje, né, de Padre Antônio Vieira e de
poetas e escritores brasileiros e portugueses. Eu lembro que a gente subia no muro e começava, e aqueles passantes, né, que eram pessoas simples do bairro, eram verdureiros, eram vendedores, eram pessoas que entregavam pão, que entregavam leite, etc. E andantes mesmo, passantes da rua, ficavam perplexos, né, porque nunca tinham visto meninos falar poemas em cima do muro. Geralmente, os meninos estavam matando passarinho, atirando pedras, coisas que a gente também fazia as nossas traquinagens, sem dúvida alguma. Mas tinha essa presença da poesia desde pequeno. Canção à maneira de Lorca e de Julíbia. Mãezinha, quero ser de terra. Filho, terás muita dor. Mãezinha, quero ser de azul. Filho, terás muita dor. Mãezinha, borda-me em teu avental. Faço já, sem esperar. Então, quer dizer, com o pai literato, né, jornalista, escritor, escrevia, embora ele foi diretor de jornal, ele publicava em jornais seus textos, mas textos jornalísticos. E a mãe, com um quintal que era um pomar, um verdadeiro pomar, a gente tinha, inclusive, o cenário completo para a poesia. Poesia, palavra, mais quintal, porque o quintal representa a liberdade, representa a natureza, representa a criatividade, etc. E a palavra. Então, juntando essas duas coisas, saiu, então, um poeta. E eu queria dizer também que esse momento foi um momento muito importante da minha vida, né? Geralmente a infância acompanha a gente nas nossas formas de ser pessoa. A infância é uma presença muito forte, que inclusive o Fernando Mendes Viana diz que a poesia é a infância amadurecida. Acho interessante essa frase, a poesia é a infância amadurecida. A gente vai amadurecendo, mas dificilmente se descola da infância. E na minha poesia tem muita presença da infância, nas imagens, na natureza, nas pessoas, nos bichos. É importante dizer que a gente conviveu com bichos desde o início, conviveu com a natureza desde o início, e isso tem uma presença grande na minha poesia. Presença. Mãe era quintal, pai, palavra. Mãe alimentava a vida com pão e chuva, pai nomeava o inomeável. E nascia o sono e a sede da água espantada, e com o amarelo dos pães pintávamos a casa, a alma e a presença. Mas depois teve outros momentos importantes também que vieram depois, que foi o momento do colégio, né? Colégio, a gente estudou no colégio militar e tinha um grupo de estudantes, de colegas que cultivavam a literatura. Paulo Sabrito, Celso Gorski, Luiz Manfredini, né? E eu e alguns outros, né? Os próprios irmãos cultivavam a literatura e eram do colégio. E escrevíamos, inclusive, peças de teatro, participávamos do Grêmio Literário, de concursos de literatura, etc. E aí o nosso cabedal de poesia se ampliou. Se nós tínhamos ali, num primeiro momento, alguns poetas brasileiros e escritores como Euclides da Cunha, Antônio Vieira, Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Flaubert e outros, isso se ampliou para uma literatura mais ampliada. E no ginásio científico, conhecíamos Dostoiévski, conhecíamos Gorky, conhecíamos os poetas russos, conhecíamos Sartre, Simone de Beauvoir, conhecíamos os poetas brasileiros, Drummond, Ferreira Goulart, Moacir Félix, Tiago de Mello, e Vinícius de Moraes, e tantos, Fernando Mendes Viana, Paulo Mendes Campos, e uma pleiade assim, impressionante de tudo de literatura que caía na nossa mão, Carlos Heitor Coni,
né? A gente ia processando, ia conversando um com o outro, ia ampliando essa forma de escrever, saía daquela forma ingênua para uma forma que começava a apontar uma certa maturidade, que saía do desabafo para caminhar para o campo da linguagem, né? Ânimos ânima. Quanto chorei ao tê-la, chorar, mutação da pedra em estrela. E tanto mais ao perdê-la, chorar, ser o perdedor na perda. Rasguei a seda, revelei belezas, ao me fazer mais inteiro na inteireza. Porque a poesia realmente ela não é um desabafo, né? Você não desabafa a tua subjetividade na poesia e pronto. Ela tem uma linguagem, ela tem um estado de ser da linguagem, mas ela não é só linguagem, ela também é um estado de ser e um estado de alma. Por isso, muitas vezes, que os poetas que pensam que a poesia é só o trabalho da linguagem, a matemática da linguagem, a artesania da linguagem, que é fundamental, sem dúvida fundamental, para sair uma boa poesia, mas ela tem que se somar a um estado de ser, um estado de alma, a uma intuição muito forte, a uma antena da raça, né? A uma captação dessa energia que está no cosmos, muitas vezes, que está na sociedade, que está nos subterrâneos. O poeta vai captando, vai chamando tudo isso para a sua poesia e dando uma forma única, uma forma singular, de acordo com sua trajetória, com seu acúmulo, com seu espírito, com sua singularidade, etc. Então, a poesia, eu acho que ela, à medida que você cresce, né, na sua vida pessoal, existencial, a poesia vai te pedindo mais também. Ela pede mais, ela pede sempre mais, em termos de linguagem, em termos de pessoa, etc. Eu quero ler um trecho, a orelha, do meu livro mais recente, O Breve Eterno, que eu acho que fala um pouco disso. O que a poesia vai pedindo para a gente, né? Como se fosse uma entidade viva, com corpo e alma, uma entidade com uma inteligência, né? A poesia. Então eu escrevi aqui na orelha: a poesia me pede muito, e cada vez mais. Pede-me linguagem, estado de ser e de alma, sobretudo entendimento. Forma elevada de criar mundos no reino da verdadeira realidade. Pede-me vida como obra poética, leveza de espírito, destino de mundos sutis. A poesia pede-me verbo que una a fragmentação das coisas e dos seres. Pede-me céu e inferno, diamante e carbono, uma poderosa síntese de mundos que desconheço. A poesia me pede a palavra justa, a ligação orgânica e indissolúvel com as fontes da vida, e um sonho onde eu somos nós. Uma forma de felicidade no mundo bruto, hostil, voraz. Diálogo íntimo, onde descubro que sou mais que eu. Um jeito de restaurar e nomear o encanto das coisas e não romper o pacto com a poesia da existência. Então é muito forte o que a poesia pede para a gente, né? Não é simplesmente o ato de escrever, né? Mas o ato de pertencer é fundamental. O ato de ser é fundamental. A poesia é como se fosse um pertencimento, você não escreve a hora que quer. E, inclusive, muitas vezes eu tenho amigos contistas, romancistas, etc., que dizem assim: os poetas são muito preguiçosos, escrevem a hora que quer, escrevem o que querem, às vezes curto, às vezes longo, às vezes escrevem uma linha, acham que é poesia, e por aí adiante. Então, o que eu respondo para esses poetas é que poesia não tem dimensão. Ela pode ser uma linha, pode ser 3 linhas. O Antônio Vieira dizia que escrevia pouco porque não tinha tempo de escrevia muito porque não tinha tempo de escrever pouco, né? Que eram os grandes livros dele, os discursos, os grandes discursos dele, né? Os sermões, né? Que são 20 volumes, sei lá quantos. Lá em casa tinha 20 volumes, né? E
E então, e muitas vezes pode ser uma expressão poética que habitada nessa expressão, nesse poema pequeno, esteja presente um cosmos enorme. Eu acho que essa também é uma grandeza do poeta, descobrir nas pequenas linhas, nas linhas enxutas, nas economias de linguagem, encontrar um universo que se descortine. Eu acho que a tentativa dessa coleção que eu lancei do livro Breve Eterno é um pouco isso que se manifesta. Impulso. Agora estou aqui, do lado esquerdo de tudo. Agora sei, não sabia, assim como cresce dia, o coração move o mundo. Sobre os momentos importantes, né? Depois tivemos um outro momento importante, que foi o momento da criação da editora cooperativa de escritores. Na década de 70, já estávamos no regime autoritário e ditatorial. A literatura calada, censura à imprensa, poucas manifestações artísticas, a poesia andava devagar, nessa época ainda, embora com muitas iniciativas já, né, crescendo, da poesia marginal, que vinha também da contracultura, que vinha da geração mimeógrafo. Eu participei dessa geração, né, e dentro desse contexto já emergente, já querendo dar reviravolta naquele clima pesado que a gente vivia, a gente criou, Domingos Pellegrini, o Reinaldo Duarte e o Raimundo Caruso, uma cooperativa de escritores a partir de uma iniciativa de um livro, 4 Poetas. Né? Lançamos 4 poetas, fizemos lançamentos em São Paulo, lançamentos aqui, e a partir daí nós criamos a editora cooperativa de escritores. E essa cooperativa ganhou dimensão nacional, com pessoas de vários estados. Depois fizemos concursos literários e de contos, de poesia também, e tivemos uma presença grande na época, rompendo um pouco aquela ausência de debate cultural, debate sobre a função a importância da poesia, a importância da literatura, a sua relação com a sociedade, a sua relação com aqueles tempos, etc. E é uma história que ainda precisa ser contada em detalhes, mas eu queria marcar esse momento como um momento importante. Foi justamente um momento também que, em Curitiba, nós debatemos com o Leminski, né? O Leminski tinha uma visão diferente da nossa, em matéria de poesia. Nós éramos um pouco mais líricos, mais sociais. O Leminski estava muito ligado à experiência do concretismo. E ficou aquela discussão que eu acho que, não vou entrar em detalhes, mas que enriqueceu, eu acho que, no final de contas, os dois lados, né? Eu acho que todos mudamos dentro desse contexto. E nós aprendemos muito a nos abrir para outros autores, aprendemos muito a economia da linguagem, aprendemos muito a utilizar o espaço dentro da página, a utilizar outras linguagens visuais, etc. E eu acho que ele também, e os concretistas também nessa época, também interagiram e observaram também a nossa poesia e tiraram algumas lições também daí. Esse foi um momento bastante importante, né, em que a gente conhece poetas do Brasil inteiro. Saímos em jornal, fomos censurados em jornal, saímos no estado de São Paulo, saímos na Folha, saímos nos Estados Unidos, saímos na França, saímos em vários, lançamos esse jornal, livros nossos em 5 estados brasileiros e por aí adiante. Foi um momento que eu queria marcar também para contar um pouco essa história. Ensina a vida, me ensina esta magia do mundo, este segredo da fonte de ser sozinho e estar junto. E depois, já nos anos 90, tem um outro marco importante, que para mim foi fundamental na minha criação, no meu trabalho poético. Eu não gosto de chamar muito trabalho, eu gosto mais de chamar de criação, né? Eu acho que é um termo mais apropriado, da minha criação poética, porque será que é trabalho, né?
embora a poesia tenha a inspiração e a expiração, a conspiração e muitos sãos, né? É suado, mas eu não acredito que seja um trabalho, a categoria trabalho. E então criamos uma articulação mundial, né, que partiu da França, um projeto francês, através de uma entidade francesa. Criamos uma aliança por um mundo responsável, plural e solidário, né? Essa aliança chegou a tratar de vários temas, desde a questão da floresta, a questão do clima, a questão da educação, a questão da arte, a questão da água, etc. Era uma ideia de conectar vários povos, vários países, para desenvolver um trabalho de solidariedade, né? E realmente foi um trabalho durante esse momento, na década de 90, de início dos anos 2000, foi um trabalho muito importante que reuniu cerca de 100 países. Realizamos um encontro com 65 países em São Paulo, no Sesc São Paulo. Lançamos manifestos, etc. E ali tinha um espaço de criatividade importante. E dentro dessa rede nós criamos a Rede Mundial de Artistas. Começamos por um fórum eletrônico com 12 países e depois fizemos um encontro presencial em São Paulo, em Itapecerica da Serra, com 17 países. Tinha chinês, tinha gente da Geórgia, tinha gente da França, tinha gente da Tanzânia, tinha gente do Camarões, tinha gente do Equador, enfim, vários países, né, presentes nesse encontro, né? E eu acho que é importante dizer que a rede de artistas foi formada por um conjunto de artistas, que eu não vou falar todos os nomes dessas pessoas aqui, importantes nos seus países, mas eu quero destacar a presença do poeta Pedro Benjamin Garcia, que foi um dos inspiradores da rede e um dos inspiradores máximos assim da ideia do reencantamento no mundo, no Brasil, né? Eu acho que pelas primeiras vezes que eu ouvi falar de reencantamento foi através dele, através da Nancy Mangabeira, através de outras pessoas, mas Pedro Garcia estava o tempo todo junto, nós dois, tecendo essa rede, tecendo os textos da rede, os manifestos da rede, e uma troca incrível, assim, de uma amizade que já vinha de muitas décadas. E é sempre importante a gente nomear, né, a importância das pessoas nesse processo. Isso não é uma coisa que você faça sozinho, mas o Pedro Garcia era sempre uma inspiração, junto, de mãos dadas, caminhando por esse mundo afora. E a partir daí realizamos um texto que circulou em 100 países, em 4 línguas, francês, inglês, português e espanhol, que se chamava Carta das Responsabilidades do Artista, né? Carta das Responsabilidades do Artista, porque a gente imaginava que o artista também tinha uma responsabilidade frente ao mundo, né? Que era uma responsabilidade com a linguagem, mas ele tinha uma responsabilidade, ele era um mito, uma referência, né, na sociedade, né? E ele tinha que devolver essas coisas para a sociedade. Era importante que devolvesse, através de livros, através de recitais, através da poesia, que deve estar em todos os lugares e todas as frentes, a poesia. E circulamos com poesia na rua, com declamações na rua, declamações em centros culturais, em feiras, em países os mais diversos possíveis, na Europa, na Ásia, etc. Fizemos a caravana africana e foi um trabalho muito importante, né?
E essa carta, ela propõe uma consigna, vamos chamar assim, que se chama-se do reencantamento do mundo. A poesia tendo um papel de reencantar o mundo. Reencantar as palavras, logicamente, mas reencantar o mundo. Porque o mundo está mantido pela racionalidade, pela hierarquia, pela ordem desonesta, muitas vezes, pela opressão, né? E pela razão, né? Uma razão enlouquecida, vamos chamar assim. E a poesia, ela desconstrói isso, né? Quintares. O menino saiu para o quintal, olhou seus 7 gatos pequenos, o pinheiro inaugurando o céu, pitangas felizes amando bananeiras. Olhou a mãe cantando no tanque, La Paloma com voz de capinzal, enquanto as roupas riam desfraldadas. Então, espantou todas as pragas, todos os ratos, rasgou gaiolas, soltou os pássaros, dividiu entre os amigos seu território de coisas, deu milho às galinhas, comeu muitas maçãs e, em paz, adormeceu. Desde a Grécia Antiga, nós vamos ver os poetas trazendo novidades. Muitas vezes a leitura da Grécia era através da Ilíada, da Odisseia do Homero, da Teogonia, do Hesíodo, etc., e de outros grandes poetas que se notabilizaram na Grécia Antiga, né? E tanto é que quando vem a razão mais fortemente, os poetas são expulsos da República Ideal, né? Não vou entrar muito nessa história, né? Eu conheço bem da criação do mundo a partir da razão, né? De Platão, Sócrates, etc. Mas é importante dizer que os poetas também foram expulsos da República. Eles não serviam, eles eram mentirosos profissionais, eles estavam a vários degraus da verdade, né? Não, enfim, não era para se acreditar nos poetas. Isso ficou muito marcado. Hoje os poetas onde estão? Os poetas renascem aqui, nascem ali, mas eles estão fora da mídia, eles estão fora muitas vezes das grandes massas, das escolas, etc. Mas eles sempre retornam com o seu falar, com o seu dizer, com o seu encantamento. E é importante dizer que todo lugar onde entra a poesia, entra um determinado encantamento, né? Muda o clima, muda a temperatura ambiente, vamos dizer assim, muda a ambiência do lugar, né? A poesia, ela tem um sentido, se não fosse a poesia, nós seríamos um deserto árido, né? Um deserto de ideias, um deserto de sentimentos, porque a poesia, eu acho que a poesia salva a beleza do mundo, né? Acho que Dostoiévski já falava isso, né? A beleza salva, né? E a poesia traz a beleza, né? Ela traz contundentemente a beleza. De repente, calam-se todos os discursos. Palavras sem ordem mudam em coração. Somos a cidade sem relógios e sem muros, que se encanta na mágica das mãos. Enfim, para chegar no último momento, né? Porque eu não vou falar, tem inclusive textos escritos sobre essas experiências, tem Google, tem várias informações. Eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência minha mais recente, que é dessa coleção que se chama-se Potlatch, pelo reencantamento do mundo. Essa coleção que eu lancei é uma coleção com livros pequenos. O primeiro número foi o Mínimo Imenso, o segundo volume foi o Ínfimo Infinito, o terceiro Minimais e o quarto Breve Eterno, que saiu agora no mês de agosto, né? Eu quero fazer também um agradecimento muito especial a Marilda Donatelli, design visual, que fez a concepção e a diagramação, a arte, enfim, da coleção Potlatch.
Essa coleção, potlatch, é uma palavra indígena, nativa, norte-americana, e quer dizer doação. Eles faziam a cerimônia da doação, já no final do século, muito tempo antes, mas marcadamente no final do século XIX para o século XX, eles faziam essas cerimônias, e essas cerimônias de doação envolvia doação de bens, doação de presentes, doação de aparelhos, instrumentos de trabalho, um dava para o outro, e construíam inclusive relações sociais a partir dessa ideia do potlatch. Quando eu li isso, eu falei assim, puxa, poderia fazer uma coleção de poesia potlatch, né, que fosse doação, e não envolvesse dinheiro nessa coleção, que não circulasse nas livrarias ou na miséria das bibliotecas, muitas vezes, ou no cantinho do seu escritório, ou nas escolas sem ler, por aí adiante. Mas que pudesse circular e ser esquecido em vários lugares. Então é uma poesia para ser esquecida. Você recebe, passa adiante, esquece em lugar público ou privado, em qualquer lugar absolutamente, e vai esquecendo. É interessante que mesmo esquecendo, todos esses livros estão vendidos a preços pequenos, mas estão sendo vendidos na estante virtual. Não sei como eles acham, se alguém doou ou qualquer coisa dessa natureza. Mas é uma poesia que não tem autógrafo, um livro que não tem autógrafo, né? E ele é muito bem acabado artisticamente, porque é importante, essa proposta que seja importante a parte gráfica, a parte de arte. Aqui, por exemplo, são textos do pintor José de Aguilar, que foi cedido, né, para mim, para fazer o livro, as ilustrações interiores também. Esse aqui é Angélica Pedroso, esse aqui, e esse aqui, o Marcelo Bicalho, né? Marcelo Bicalho, que é um grande autor, um grande artista também, cedeu as ilustrações de capa e as ilustrações interiores para o livro, né? São poemas curtos, geralmente de ritmo rápido, de leitura rápida, né? Posso até ler alguns aqui desse último livro, Breve Eterno, para mostrar um pouco a reflexão poética que é feita, né? Aqui, por exemplo, um poema. De tudo me alimento, do ácido vinho, do suave alento. Vezes tento, outras entendo. Ali o extremo veio, onde se esconde o inteiro e meio. Se tudo se consumar além das estrelas, vou amanhecer. Talhar o poema sem fender a pedra, nem perder a gema. Enfim, são poemas curtos com espírito de haikais, pode chamar alguns autores aí, críticos, etc., dizem que são haikais. Eu digo que não são haikais porque são haikwases, quase haikais. Pode ter o espírito do haikai, mas muitas vezes o haikai não, o haikai não tem título, ele não tem rima, ele não é na primeira pessoa, etc. E os meus poemas curtos, eu chamo de poemas curtos, eles não têm essa característica do haikai, porque o haikai é muito ancorado numa cultura, por mais que você tente ocidentalizar o haikai, ele perde muitas vezes aquele espírito original. Então eu não chamo de haikai. E essa coleção só queria completar que ela tem sido assim muito gratificante para mim. É uma leitura imediata, uma leitura na hora, um retorno na hora. Ela pode acontecer dentro de um táxi, pode acontecer na portaria de um edifício, pode acontecer num encontro social, num aniversário. Agora, por exemplo, em 20 de agosto eu fiz aniversário, eu fiz um jantar
com 30 pessoas da família e distribuir um livro para cada um, né, como se fosse um lançamento. Então, os lançamentos são feitos dessa forma, no acontecimento existencial, no acontecimento pessoal. Muitas vezes eu falo uns poeminhas para a Cora, para os gatos, etc. E eles também participam bastante dessa atividade poética da casa, né? E eu acho assim que eu quero levar essas duas vertentes a minha vida inteira, né? Livros, por exemplo, que estão na organização da editora, que eles colocam o preço, colocam o local de lançamento, colocam onde o livro deve estar, onde deve circular, onde deve ser distribuído, né? Como acontece com vários livros meus que estão em livrarias. E essa outra vertente, né, que é a vertente da doação. E a doação depende de mim, a arte depende de mim. Quem eu vou escolher para fazer a arte depende de mim, né? Quem eu vou escolher para fazer o prefácio depende de mim, né? O revisor, se eu escolher um revisor, depende de mim, a arte, etc. Enfim, é isso. Eu acho que é uma coleção que eu sugiro para os poetas, né, abraçarem, porque a poesia tem que estar realmente em todos os lugares, como dizia Lindolf Bell. A poesia tem que estar aqui e ali, que tem que estar no coração das pessoas. Enfim, a experiência mais recente, que é a do Canal do Poetariado. O Canal do Poetariado vai ao ar uma vez por mês, em um programa coordenado por mim e pelo poeta César Augusto de Carvalho. É uma proposta que tem mapeado a poesia brasileira e também alguns poetas da África, de Portugal e agora da América Latina. E já estamos há três anos no ar, com uma boa aceitação da comunidade poética. Descobrimento. Aprendi o verbo descobrir ainda pequeno. Pitangas beijavam o chão quando maduras. O pinheiro sentia dores quando descascado. Mãe tinha uma voz bonita quando cantava no tanque como o sabiá do quintal. Se precisasse, agarraria o sol com seus braços de luz. Cortaria o dia em 6 fatias a nos servir no almoço. Descobri que as pessoas também passavam sem deixar histórias. Um bêbado dizia filho da puta no portão e amava cães como mulher. O trem amava meus ouvidos. E eu tinha uma estrada de ferro que dia e noite fazia o trajeto da minha pele. E domingo parava nas estações da infância, onde entravam homens simples e crianças amando maçãs. Bom, eu estava conversando aqui tranquilamente, chegou a Cora como uma visita e eu ia até falar um poema para ela, né? Mas ela sabe que ela tem um poema no livro para ela. Esse livro aqui, Todo Gato Diz Bom Dia, foi um livro sobre os meus 3 gatos. São, na verdade, um livro de reflexão poética, filosofia poética, qualquer coisa dessa natureza. Ele é uma parte em prosa, outra parte em poesia. Mas eu queria falar um pouco no livro sobre o meu convívio com essa espécie, com esse tipo de irmandade que a gente tem com os animais, né? Porque hoje eu acho que a gente vive numa comunidade de seres, né? Não vivemos mais numa comunidade de seres humanos, mas uma comunidade mais ampla. E nessa comunidade, a minha família, além da minha esposa, se constitui, né? Da Cora, do Pinhão e da Milonga, 3 gatinhos que foram adotados. E eles têm personalidades e características tão diferentes
cada um com o seu encanto, né? Pinhão é mais miador, mais minhão, mia o tempo todo pela casa, brincalhão. A Cora é muito um bicho da paz, muito acolhedora, chega muito nas pessoas. E a Milonga mais selvagem, mais arredia, etc. Mas todos do bem, né? E esse livro tem poemas para os meus bichinhos. E esse poema que está aqui na capa eu fiz para Cora. Cora, Cora me olha tão lindo, tá um pássaro rindo, de modo a líquida vida fluísse seus minerais, até o lugar misterioso no fundo de tudo mais. Amanhecente de amores, qual janelas se abrindo ao sol e sonhos lunares e ao tudo de toda a paz. É essa que é a minha experiência com os bichinhos. Andarilho. Lá vai andarilho bobo, o que abraça árvores, diz bom dia e ri para o porteiro. Andarilho que para ouvir a água, o canto dos pássaros, o sono do inverno, o outono desfolhado, a primavera solar, o verão molhado, andarilho sem tempo, passos na escada, descendo os gradis das horas, subindo para algum lugar sonhado. Andarilho que reza a mãe e pede cuidados, e do pai espera a mão para atravessar as ruas, e o próximo passo, e algum sopro para deter o cansaço. O andarilho verde, o andarilho louco, o andarilho são, ereto altivo onde tudo cai no chão. O andarilho caminha e caminha e caminha e conclui, tudo é poema ou ilusão. A poesia me pede muito, e cada vez mais. Pede-me linguagem, estado de ser e de alma, sobretudo entendimento. Forma elevada de criar mundos no reino da verdadeira realidade. Pede-me vida como obra poética, leveza de espírito, destino de mundos sutis. A poesia pede-me verbo que una a fragmentação das coisas e dos seres. Pede-me céu e inferno, diamante e carbono, uma poderosa síntese de mundos que desconheço. A poesia me pede a palavra justa, a ligação orgânica e indissolúvel com as fontes da vida. É um sonho onde eu somos nós. Uma forma de felicidade no mundo bruto, hostil, voraz. Diálogo íntimo onde descubro que sou mais que eu. Um jeito de nomear e restaurar o encanto das coisas e não romper o pacto com a poesia da existência. Por onde andei, eu não sabia, breve o tempo, eterno o dia. De tudo me alimento, do ácido vinho, do suave alento. Vezes tento, outras entendo. Ali o extremo veio, onde se esconde o inteiro e meio. Escrever poemas é fazer testamentos. Morremos de viver. Talhar o poema sem fender a pedra, nem perder a gema. Antigo de caminhos, andarilho perdido, segue a beleza. Cansado, apagou estrelas e dormiu. Tudo sumiu, o menino apagou o giz na chuva. Tentar mais uma vez, se o chão te chama e o céu é inatingível. Se tudo se consumar além das estrelas, vou amanhecer. Quando chegar a nova pele, sairei do inverno. Velhas cobras sabem despir-se e recomeçar. Olho no olho do espelho,
para me ver feliz. Vejo um outro meu mais feliz que eu. Sol e centelha, a luz que me habita, nunca escura. O sábio sabe, a luz da caverna, mais bela que o sol.